E aproveitando em bloqueio, a gente vai falar agora um pouco das travas de sistema, né? Eu solicitei isso na última reunião, principalmente na questão, depois o Christian vai me complementar, mas principalmente na questão da manutenção, porque as tarefas da manutenção, todo mundo que está na manutenção hoje sabe que a pontuação da manutenção é muito pequena, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos mais específicos, né? Anteriormente, né, o pessoal que já está há algum tempo na manutenção sabe que anteriormente as exigências eram feitas, valiam 0,20 ou 0,25. E aí, de repente, sem estudo, sem diálogo com a categoria, essa pontuação passou para 0,05, exigência na manutenção. E hoje, pelo menos eu vou explicar aqui, mas primeiro deixa eu contar a história. Hoje, pelo menos na área que a gerência que eu atuo, ela permite que você puxe 30 tarefas ao dia. Então, se você puxar 30 tarefas ao dia e todas essas 30 demandarem exigência, você não consegue puxar mais de 30. Você pode fazer as 30, fazer a exigência das 30, você vai fazer 1,5 ponto, e aí você não consegue fazer mais pontuação. Aquele dia, impossível fazer mais do que 1,5 ponto, a não ser que a chefia distribua a tarefa. Só que saiu um normativo em dezembro, né, por causa da CGU e tal, no normativo fala sobre isso, que as chefias não podem distribuir tarefa só por alguns fatores específicos, o que não é o dentro da normalidade. Então, essa foi a solicitação que a gente já tinha feito, que não houvesse bloqueio, se você não tem tarefa nenhuma na tua caixa a executar, que você possa puxar, que seja 1 milhão de tarefas. A gente está com uma fila gigantesca e o servidor ficar limitado. Ele puxou 30 tarefas, trabalhou todas e não consegue trabalhar mais. É um absurdo uma coisa dessa, né? E aí nos foi colocado que essa trava, principalmente na questão da manutenção, ela é por superintendência, e a gente solicitou qual é o fluxo para a gente resolver isso, tá? Porque, inclusive, eu coloquei que, em conversa com as minhas chefias, eles já solicitaram, né, essas questões que isso fosse resolvido. Mas, enfim, o que nos foi colocado é que cada superintendência tem um quesito, né, o que a gente analisa que, igual o Supertec, que tem um normativo anterior, a manutenção funcionava de uma outra forma e que agora, com essa trava, fica muito limitada a atuação do servidor. Ele querendo trabalhar, não tendo nenhuma pendência, ele não pode trabalhar, né? Deixa eu ver. Mais alguma coisa, Cristian? Complementa aí, que qualquer coisa eu lembro de mais alguma coisa aqui. Então, nesse ponto aí, acho que foi exatamente isso, né? A questão da banalização desse bloqueio da fila, e a gente percebe também que a direção ela tem assim ela não tem um conhecimento muito claro dessas particularidades, né? Às vezes acontece algo pontual, né? Que alguém extrapolou, que alguém estava fazendo coisa errada, em vez de fazer uma correção individual, pontual naquele servidor, projetam nacionalmente aí uma estratégia que atrapalha mais do que ajuda, né? Porque não faz sentido, o servidor ele é responsável, não faz sentido o servidor ele ter um limite de tarefas para puxar, ainda mais na manutenção, que é um serviço que as pessoas nunca, o segurado dificilmente ele vai entregar a documentação completa que precisa no primeiro momento, na exigência que ele vai receber uma orientação do básico. E a gente vê essa banalização em outros pontos também, né? Aqui em São Paulo, a trava de fila mensal, né? Deu uma suspendida aí no último mês por conta da mudança do CVC, está impraticável. Mas às vezes pega um caso pontual e quer transformar num procedimento coletivo. Aqui, todo mês a fila do servidor ela é bloqueada, e às vezes você tem uma tarefa que está atrasada, aí você tem a fila bloqueada, aí a gestão vai ter que olhar todas as suas tarefas, até as tarefas em dia, contrariando até o normativo que fala que não é para ficar
verificando tarefa em dia, só as tarefas que estão em atraso, que foi objeto aí de trava, e a gente vê isso, nem o normativo, que já é um absurdo, né? Você ter o seu trabalho ali bloqueado já é um absurdo, porque atrapalha totalmente a sua rotina, a sua dinâmica, a sua forma de trabalhar, porque às vezes o servidor ele tem uma tarefa que é um pouco mais complexa, que ele está estudando ainda, aí ele, ao mesmo tempo, ele tem que bater a meta do dia, então nem toda tarefa é trabalhar na mesma velocidade. Às vezes o servidor pega processos aí de 600 páginas, 500 páginas, muita documentação, muitos acertos, muitas consultas para fazer, e o servidor, ele não consegue trabalhar na mesma velocidade. Então, assim, não está havendo assim uma certa, está endurecendo muito e banalizando muito essa questão dos bloqueios das filas, e é uma pauta que a gente pretende insistir lá no comitê, até a gente aí ter uma gestão aí que o servidor não tenha tanto transtorno. É isso, Léo, obrigado. E assim, para fechar, a gente tem sido bastante enfático nessas reuniões que o mínimo que nós temos que ter, que o INSS precisa oferecer, são condições de trabalho, o mínimo, né?